Serás muy bienvenido en nuestra familia. El miércoles 1 de marzo tendremos nuestro culto de membresía, donde seremos guiados en los planes trazados para este año, basados en la palabra que Dios nos ha dado, nuestro año de relevancia. Miércoles a las 8 horas, no te lo pierdas, porque Dios nos hará aún más relevantes. ¿Ya conociste Rema? Es una escuela de entrenamiento de 24 materias, en donde cada una de ellas vas a ser edificado de una manera poderosa. Te esperamos porque las matrículas tienen descuento. Te esperamos, tu vida va a ser completamente cambiada. Si ya sos graduado de Rema y quieres servir como monitor, este jueves 2 de marzo a las 20 horas tendremos nuestro entrenamiento de monitores de Rema. No te lo pierdas, te esperamos. Y al terminar nuestro culto, no te olvides en pasar por nuestro Verbo Shop, en donde en nuestro año de relevancia vas a ser edificado por unos libros poderosos como el de Kenneth Hagin. También vas a poder conseguir tazas, recuerdos como estos, así que también te esperamos. No te olvides en pasar. Se acerca nuestra Prayer Conference. El 17 y 18 de marzo serán días poderosos, donde Shirley Lacerda y Gustavo Gen estarán ministrando a nuestras vidas. Recuerden, los cupos son limitados. Dios hará grandes cosas en estos días. Te esperamos. Y este fue nuestro Verbo News de esta semana. Todos los domingos les estaremos actualizando sobre nuestras noticias y eventos. Buen culto y hasta la próxima semana. Amén. Entonces, yo vivo en esta casa, yo soy Verbo de Vida Argentina, por eso planto en este lugar. Tierra próspera, bendecida, que Dios me dijo, esta es la tierra donde yo te pongo, te planto. Entonces por eso yo tomo la actitud de conscientemente decir, gracias papá, yo siembro en esta tierra, porque en esta tierra yo soy próspero. En esta tierra yo prospero, yo crezco, yo aumento. Amén. Entonces con esa conciencia vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, plantando o sembrando en el lugar donde Dios nos plantó. Aleluya. O eso espero. Pensemos en esta mañana, ¿dónde es Dios? ¿Dónde Dios quiere que esté? Si es en este lugar, gloria a Dios. Si no, replantearnos, preguntar a Dios. Amén. Pero hagamos caso a papá. Apliquemos los principios que nos enseña esta historia. Primero es la obediencia. Segundo, buscar a Dios, conocer su voluntad. Tercero, la siembra. La siembra porque tiene una consecuencia llamada cosecha. Amén. Los que necesitan un sobre azul, por favor, levanten la mano, que los diáconos están listos, preparados, atentos, filosos para entregarle los sobres. Amén. Y oramos, damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque ya nos bendijo con toda suerte de bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios, gracias papito porque eres bueno, gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda, Señor, quiénes somos en ti, qué tenemos y qué podemos. Papá, bendigo esta mañana, Señor, a cada uno de mis hermanos que somos conscientes de que tú nos plantaste en este lugar para producir al 100%. Bendito Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en esta mañana. ¿Cuántos bendecidos tenemos en esta mañana?
bendecido al salir, bendecido al entrar y por donde fallar. Bendecido yo soy, bendecido al salir, bendecido al entrar y por donde fallar. Pisaré en tierras que nadie jamás pisó, llegaré en tierras que nadie jamás llegó, a causa del favor de Dios. Yo soy bendecido al salir, bendecido al entrar y por donde pasar. Bendecido yo soy. Aleluya. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis
circunstancias que se van a levantar. Y en adoración es el Señor que va a estar obrando. No adoramos al Señor por lo que Él nos da. Cuanto más nosotros adoramos, el Señor aumenta en nosotros. Somos nosotros los que salimos también beneficiados en adorar al Señor. Entonces vamos a adorar al Señor, declarando que nosotros peleamos nuestra batalla en adoración, en alabanza, exaltando su nombre. No son con nuestra fuerza, no son con nuestros pensamientos, no son con nuestras ideas. Batallar la batalla es levantando el nombre del Señor, reconociendo que Él es el que pelea por nosotros. Amén. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, aunque veo que estoy rodeado por ti, 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 tenemos la victoria en el Señor. Amén. Hay procesos que parecen que se hacen largos, pero es porque estamos peleando con las herramientas incorrectas. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza, es con la palabra. Levanta el nombre del Señor y el proceso va a llegar a su final y vamos para otra etapa nueva, pero no es con tus fuerzas. No te canses de adorar al Señor, que tus circunstancias no calle tu boca. Amén. Vamos a decir que la victoria está en Jesús. Y mi 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 victoria está en Jesús. Tenemos la victoria en ti, Jesús. Gracias, Señor. Aunque veo que estoy rodeado por ti, que se levante cualquier cosa, cualquier circunstancia, pero batallamos con tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, ya tenemos la victoria. Aleluya. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado. Aleluya. Usted puede levantar sus manos en esta mañana, porque no importa lo que está del lado de afuera, no importa cuántos enemigos, cuántas circunstancias se levanten en contra, estamos rodeados, cercados, no por los enemigos que nos quieren afrentar, que nos quieren disminuir, que nos quieren sacar las fuerzas. No, hay un ejército
que foi liberado a nosso favor. Há ángeles do Senhor que estão a seu serviço, que estão a sua disposição para cercar sua vida, para guardar-te, para livrar-te de todo mal. Por lo tanto, queridos, nesta manhã temos razões para dar a Deus graças, para dar a Ele glória, para dar a Ele nossa adoração, porque Ele é digno, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que venceu toda circunstância e nós outros estamos em Ele. Por lo tanto, llenemos este lugar de gratidão nesta manhã. Eu quero animar-te a llenar este lugar de gratidão. Graças, Senhor, por tantos livramentos que o Senhor nos dá. Aqueles, Senhor, que tuvimos enterados, que pudimos ver, que pudimos perceber, pero Padre, quantos e quantos e quantos e quantos e quantos e quantos livramentos Ele, Senhor, nos ha dado, Padre, livrando-nos da morte, livrando-nos de acidentes, livrando, Senhor, do homem malo, livrando-nos, Senhor, de situações de perjuízo, de pérdida, de dano. Foram tus ángeles, Senhor, guardando-nos. Assim peleo mis batalhas. Assim peleo mis batalhas, assim peleo mis batalhas, assim peleo mis batalhas, assim é. Aleluia! Assim peleo mis batalhas, assim peleo mis batalhas, assim peleo mis batalhas, assim é. Aunque veo que soy rodeado, estoy Aleluya. rodeado por ti. por ti, Senhor. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Por ti, Padre. Aunque veo que Por tu estoy presencia, rodeado, Senhor. estoy Por tu rodeado gracia. por ti. Por tu favor, Senhor. Aunque veo que Te estoy damos rodeado, glória. estoy rodeado Aleluia. por ti. Graças, Senhor. Em el nome de Jesus te damos graças. Aleluia. Deus es bueno. Deus es bueno. Deus es bueno. Aleluia. Deus es bueno. Amém. Glória a Deus. Salude a pessoa que está ao lado tuyo. Uma vez mais, celebre a vida de este acá neste lugar. Decile que bueno que viniste, que bueno que estás. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nuestro Deus é maravilhoso. Deus é bueno. Amém, queridos. Aleluia. Quantos se alegram de estar na casa do Senhor nesta manhã? Esta é uma manhã gloriosa. Amém. Uma semana que vai quedar marcada na história de nossas vidas. Deus tem grandes coisas preparadas para nós outros hoje. Amém. Antes de seguir, de entrar na palavra, eu queria conhecer e reconhecer todas as pessoas que nos visitam hoje por la primeira vez. É sua primeira vez acá com nós. Levante sua mão, por favor. Te quero conhecer. Temos a Chá também acá. Glória a Deus. Por favor, os que estão de primeira vez, póngase de pé aí em seu lugar, por favor. Aí mesmo, acá também. Vamos dar um forte aplauso. Glória a Deus. Ustedes que estão cerca, por favor, saludem-los. Haga com que se queden bem a seu gosto acá em nossa casa, em nossa família. Amém. Que honor, que privilégio para cada um de nós outros tê-los visitando-nos neste dia. Amém. Um domingo tão lindo, tão hermoso, e que vos haja tomado a iniciativa de poder venir e estar com nós outros. Isso nos llena o coração de alegria. Amém. E queremos que sepam que vocês são verdadeiramente importantes, especiais para nós outros. Tanto é que temos uma sala VIP
preparada para cada uno de ustedes. Al final de este culto, les voy a invitar a pasar allá. La iglesia va a cantar para ti y serán recepcionados en una salita que tiene acá. Vamos a tomar un rico cafecito, un jugo de naranja. Ni sé si es de naranja. Si no, Ítalo tenía que salir a comprar ahora. No me puedes mentir, no puedo mentir, ¿no? Y es una manera sencilla que nosotros tenemos como iglesia para darles la bienvenida. También la van a pasar bomba de 10 allá, entonces no te lo puedes perder, amén. Glória a Deus. Então, outra coisa mais que queria reconhecer, queridos, eu não sei se vocês siguen aí as redes sociais da igreja, não as atividades que se hacen, pero Axé foi um dia que quedou marcado em nossa história. A EBV de este ano, a Escola Bíblica de Vacaciones, com o tema Exploradores, foi um êxito total, amén. El día viernes y el día sábado, nuestro departamento de niños estuvo organizando, orquestrando toda esta iniciativa. Normalmente hacíamos dentro de la iglesia estas actividades, não com os niños, pero quando sabem que estamos em um ano de relevância. E este ano de relevância, queridos, não é solamente impactar dentro das quatro paredes, sino que a proposta é mesmo ir hacia afuera, amém, e impactar a comunidade, a sociedade, o entorno em el qual nós outros estamos acá. Então, os niños estiveram reunidos acá na Plaza San Martín, cerquita de onde estamos acá, hicieron um lío santo naquela plaza, amém, e eu me quedei surpreendido, impressionado como a unção de Deus atraía a las personas, não? Niños e famílias que estavam de pasto, que estavam circulando, veiam a outros niños jugando na atividade, se acercavam e dizer isso acá, não? Aí hablávamos achar, os maestros iam, se acercavam, a gente venia. Tanto foi o impacto que mais de 30 niños que nunca vieram acá a nossa igreja participaram desta atividade, escutaram a palavra, houve teatro, houve evangelização, houve salvação naquele lugar, amém? Juegos não que foi, os niños lá passaram, parece que não queria que terminara, não? De tão eufóricos que se estavam interactuando com nossos niños, não? Os novos que se chegavam, foi um ambiente hermoso e eu queria aproveitar neste momento, reconhecer e agradecer a cada um dos maestros que estiveram involucrados, não? Que participaram, que serviram e não somente os maestros que comumente já estão, outras pessoas da igreja atenderam a convocatória. Sabrina anunciou que necessitava ajuda, outras pessoas foram achar. Não? Muita gente sembrou neste evento, não? Donou coisas, donou gaseosa, dulces, não? Hasta cheguei a achar, havia um banner, não? Hecho na frente de um auto. Só eu não sabia que vós com Pablo tem este talento, tio. Eu vou dizer a ele, impressionante, uma coisa hermosa que estava achando naquele lugar. E eu quero verdadeiramente cada um de vocês que de alguma forma, direta ou indirecta, estuvo participando deste evento. Eu queria dar-te as graças e dizer que isto é viver uma vida de relevância, amém? E nós outros arrancamos com todo, e eu queria reconhecer a cada uma dessas pessoas. Vamos dar um forte aplauso, amém? Glória a Deus. Deus é bueno, amém? Então, se vós poder seguir aí as atividades da igreja, os stories vão ter aí uma ideia de lo que foi, amém? Depois vão estar as fotos no feed. Foi algo verdadeiramente hermoso. E também queria aproveitar e reconhecer, há alguém que está acá hoje que vino a causa do evento de achar algum padre, algum familiar, alguém que estuvo achar? Aí arriba uma pareja, mira, que nunca vino a la igreja a causa do evento de Axé, está acá acompanhando a seu filho. Glória a Deus por isso. Quantos se alegram? Aleluia. Deus é bueno e fiel. Amém? Deus é muito bueno. Eu estou eufórico nessa manhã. Amém? Aleluia. Quantos trajeron suas Bíblias? Glória a Deus. Trajiste sua Bíblia, seu celular? Então se levante assim comigo. Se não trajiste, não passa nada. Os versículos que vamos a ler vão estar nas pantallas. Ponga solamente a mão em seu coração e repita estas palavras comigo como alguém que vino receber algo de Deus nesta manhã. Amém? Aleluia. Diga-se comigo, esta é minha Bíblia. A palavra de Deus. Diga, eu sou lo que já disse que sou. Eu tenho lo que já disse que tenho. E eu puedo lo que já disse que puedo. Diga hoje mesmo,
Deus hablará comigo. E eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Aleluia. Hoje eu quero falar sobre engendrados. Diga comigo, engendrados. Glória a Deus. E eu quero arrancar haciéndote uma pergunta. Abroche-se el cinturón, amém? Porque a coisa hoje vai ser forte. Vai ser forte, amém? Quão comprometido estás com tu futuro? Que silêncios! Deus meu, uma vez mais, quantos estão comprometidos com seu futuro? Sabe, queridos, eu pensando sobre isto, meditando sobre isto durante toda esta semana, Deus me hacía reflexionar sobre algumas coisas e eu quero pensar um pouquinho com vocês, amém? E levá-los aí à la palavra. Infelizmente, dentro de nosso meio, o meio cristiano, muitas pessoas pensam que o que Deus dia te lo dijo, amém? E te lo ha prometido. Pensa muita gente que estas coisas vão a suceder assim e se cumprir de uma forma automática, porque elas cresceram com um conceito da soberania de Deus. E que é o conceito, não, da soberania de Deus? Já que Deus é Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, omnipotente, amém? Ele é um Deus soberano. Ele hace todo o que Ele quer, quando Ele quer, de la forma que quer, a quem Ele quer. Então, é desde aí, desde esta origem, que sabemos que é assim. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que é omnipotente, onipresente, onisciente. Amém? Ele é Deus. Se Ele não tivesse estes atributos, Ele não seria Deus. Ele seria como um de nós outros, qualquer de nós outros. Pero porque Ele é Deus, Ele é dotado de estes atributos. Pero muitas vezes a gente, confiando e ponendo toda a sua expectativa, não, e sua revelação em la soberania de Deus, eles exercitam sua vida cristiana basada em uma frase, em uma expressão que eu creio que desde que me entreguei a Jesus é uma das coisas que mais escuto dentro do povo de Deus. Se Deus quer, então, se Deus quer, algo vai passar. Se Deus quer, Ele me vai sanar. Se Deus quer, Ele me vai prosperar. Se Deus quer, Ele vai abrir esta porta para mim. Pero se Ele quer, se Deus não quer, então, listo, que seja hecha, Senhor, sua vontade. E, queridos, poner nossas vidas solamente na responsabilidade de que todo está com Deus, isto não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que se Ele tem uma vontade, Ele sí tem um querer, Ele é soberano, pero há uma parte da vontade de Deus que está expressada para nossas vidas, o plano, o propósito, não? O chamado que Ele tem para nós outros, que não se cumprirá solamente, única e exclusivamente a causa de que se Ele quer. Não, isto põe toda a responsabilidade em Deus. Pero nós outros sabemos por la palavra que nem toda a responsabilidade está em Ele. Há uma responsabilidade que nos compete a nós outros. Há algo que devemos fazer para que o que Deus nos dijo e o que Deus nos ha prometido se cumpla em nossas vidas. Em lo natural, em la vida comum, é assim que funciona, não? Por exemplo, quando uma mulher está gestando um ser vivo em el qual lhe foi engendrado, quantos sabem que a partir do momento da concepção, automaticamente a mulher passa a ter algumas responsabilidades com o que lhe foi engendrado, não? Uma das primeiras coisas que as mulheres são orientadas a fazer é tomar um cosito que eu não sei muito bem para que serve, mas sei que todas têm que começar a tomar, que é um ácido. Não para derretir, amém? Não para diluir o embrião que está sendo engendrado, sino para protegê-lo, para dotá-lo de nutrientes necessários para que esta gestação pueda ser levada a cabo. Estou falando do ácido fólico, vê como todos sabem, amém? Então, uma vez que ella se deu conta de que está embarazada, a vezes porque começou a ir ao banho, não? Você sabe o que é. Eu não puedo falar muito sobre isto, porque eu, quando vejo alguém nascer esto, me dá ganas de fazer também. É um mistério que hasta hoje eu tenho que solucionar. Amém? Pero bueno, não sabe como eu passei quando Cris estava embaraçada. Oh, aleluia. Pero bueno,
Entonces, la mujer se da cuenta de esto, ¿no? O a veces, como me pasó a mí, ella tenía un perfume, a mí me encantan los perfumes. Había uno que a mí me encantaba, era lo que más me gustaba en aquel entonces. Pero de pronto, esta bendecida, una vez embarazada, una vez gestando, ¿no? Se le ocurrió, porque digo se le ocurrió, no tiene otra explicación, no, tiene, de quedar rechazando este perfume. Entonces, hasta el día de hoy, diga si no es una prueba en mi vida. Diga si no es una tribulación. Amén. Entonces, hay cosas que la mujer, ella empieza a hacer en el embarazo, una de ellas es esto. Si la mujer no tiene a Cristo en su corazón y antes no tenía hábitos, por ejemplo, de tomar alcohol, de fumar, ¿cuántos saben que si ella quiere proteger lo que ella está engendrando, lo que ella está gestando, ella tiene que privarse de estas cosas para el bien de lo que vendrá? Hay responsabilidades. Hay otras cosas que ella tiene que hacer, por ejemplo, es agendar ahí en su programación mensualmente, casi que religiosamente, una consulta a su obstetra. Amén? Para hacer, en portugués decimos pré-natal, para hacer el acompañamiento del embarazo. Entonces no basta solamente engendrar, no basta estar solamente a ver gestar ou estar gestando algo, há responsabilidades que a mulher tem para com o ser vivo que está dentro de ella a partir daquele momento. Amém? Espiritualmente é o mesmo. E eu paro para pensar, muitas vezes no ministério de Jesus, ele ensinava a gente por meio de parábolas. O que significa isto? Ele traía verdades espirituais por meio de ilustrações naturais. Amém? De lo que era del cotidiano, de la vida comum de la gente, ele usava isto para, dentro de aquela ilustração, ensinar as verdades espirituais do reino de Deus que ele vino a transmitir acá. Queridos, eu creio que neste mensagem de hoje, lo que Deus quer fazer é que seamos conscientes de que há coisas que devemos fazer para ver o sonho, a promessa, não, o propósito de Deus, que dia foi dito, que dia foi hablado, que dia foi prometido a cada um de nós outros, verdadeiramente pueda ser levado a cabo e que veamos o cumprimento deste sonho, desta promessa, desta palavra de Deus que vino a nosso coração e terminou engendrando-nos. Sabe, se Deus te deu uma palavra, eu te vou dizer uma coisa. É interessante poder perceber como as coisas funcionam no reino de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que por la fé entendemos haver sido constituído o universo por la palavra de Deus. E sabe, a palavra de Deus foi quem hizo todas as coisas. Deus liberou uma palavra. E a palavra de Deus, quando é liberada, esta é liberada como uma forma de semilla, verdade? Não foi assim que Jesus falou na parábola do sembrador? Quando ele foi dizer que as semillas foram caindo na terra sobre 4 tipos de terras ou de suelos distintos, amém? E quando ele foi dar a explicação destas parábolas, ele disse que a semilla é a palavra de Deus. Quando Deus te habla algo, quando Deus te promete algo, quando Ele dá a ti e a mim uma visão, Ele hace por meio de uma palavra que é liberada de parte de Ele e que cai em nosso coração. Uma vez que cai em nosso coração, aquela semilla encontra uma terra. E quando ella encontra uma terra, o que ella vai fazer é engendrar, ella vai fazer é liberar um processo de frutificação, que em um princípio, em um primeiro momento, está lejos do alcance de nossos olhos, pero não é porque nossos olhos não estão vendo que algo não está sucedendo com a palavra de Deus que foi liberada. Então, se vos chegaste a este lugar e me pode dizer a mim, pastor, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão de Deus para minha vida, he entendido meu propósito, estou vindo a tu coração quando Deus te ha liberado uma palavra. E quando esta palavra chegou a seu coração, por meio de um desejo, por meio de uma visão, por meio de uma palavra profética, não importa o meio por el qual a semilla foi engendrada em seu coração. Pero uma vez que foi engendrado, vós e eu, independente do sexo, temos uma responsabilidade espiritual, assim como a mulher embarazada
nada passa a ter para cuidar da semilla de vida que foi plantada dentro de ella. Espiritualmente, querido, chegou a hora de que vos e eu empecemos a tomar o ácido fólico, que dejemos algumas coisas de lado, porque há algo mais grande que nós outros mesmos para proteger, para restar. E queridos, sepa que no momento devido, no momento justo, vamos dar a luz. Vai nascer esta visão, esta palavra, esta promessa que Deus te ha liberado. Vós e eu devemos estar conscientes de que por Deus e por sua palavra hemos sido engendrados. Alguém diga amém. Quantos estão engendrando coisas no Espírito acá neste lugar? Para tu casa, para tu família, para tu negócio, para tus estudos, para tu vida profissional. Vós e eu devemos engendrar coisas no Espírito. Queridos, todo empieza no Espírito. A Bíblia nos ensina que por la fé todas as coisas que são foram hechas de las que não se veían. Todo empieza no reino del Espírito. Se vos hoje está sentado em uma silla, esta silla passou a existir primeiro dentro da visão de alguém. Alguém primeiro viu por dentro, e porque viu por dentro, puso poner para fora. Os sueños, as promessas, o propósito de Deus para tu vida, primeiro deve começar adentro. Vos deves engendrar primeiro adentro, e uma vez que estás restando, engendrando este sueño, esta promessa, esta palavra de Deus, sepa, va dar la luz. Va dar la luz. Amém? Abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E quando encontrar, diga: tenho ganas. Já encontraram? Está mais rápido que eu, aleluia! Hebreus capítulo 11, versículo 6. Agora sim. Quem encontrou? Diga comigo: tenho ganas de comer. Eu tenho ganas de comer um assado. Eita Deus bueno. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Dice assim: pero sin fé es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gustaría leer este versículo que es tan conocido, la parte final, en la versión traducida desde el portugués, Almeida corrigida y fiel. Vea, Dios es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Vamos a repetir esto de vuelta. Dios es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Eu não sei quanto a vós, mientras estás estudando a palavra de Deus, eu sou curioso. Quando eu vejo algo na palavra, um versículo que salta da palavra, e eu sei que Deus está ministrando a meu coração, eu abro achar um aplicativo que tenho e busco todas as versões disponíveis, porque sei que algo, alguma riqueza, alguma pipeta de ouro, quizás o Espírito Santo me lo vá a entregar. E justamente encontrei esta versão, Almeida corrigida fiel, que me hizo ver algo que antes eu não havia visto todavia neste versículo. Acá está hablando que Deus é galardonador, pero Deus não é galardonador simplesmente porque sí. Amém? Não, Deus, ele é galardonador, em primeiro lugar, de aquele que ele busca. Amém? Deve haver uma iniciativa de nossa parte de acercar-nos a Deus. De qualquer maneira, não, em fé. Porque sem fé, descartate, em fé é impossível. É impossível acercar a Deus, amém? Se não for por la fé. Se vos vas a Deus com murmuração, com incredulidade, não, com quejas, olvídate. Deus nem vai entender o que vos está dizendo. É como a chegar acá um chino falando a nós outros, não vamos a entender nada. Vamos dizer, listo, agora já operaste en el dom, opere en el outro de la interpretação de línguas. Há que traduzir o que vos está dizendo, amém? Deus não entende um linguagem que não seja el de la fé. Então, aquele que se acerca a Ele deve crer que Ele há e que é galardonador. Galardonador de aqueles que le buscam. Pero, queridos, há pessoas que buscam a Deus ou por um interesse,
o por cuando la circunstancia aparece, ahí se recuerdan que hay un Dios y lo tiene a él como un bombero. ¡Bombero! No sé si es esta sirena. Pero lo buscan en la situación inmediatista, una situación así, que lo quiere ya. Pero la palabra acá, esta versión nos está dando uma nova perspectiva de la qual devemos buscar a Deus. Devemos buscar a Deus diligentemente. Amém? Esta palavra diligência é usada acá e infelizmente é uma das palavras em las quais, em la prática diária, mas la gente negligencia. Amém? Em todas as esferas de sua vida, incluso dentro do meio cristiano. Há montones de cristianos que são negligentes em sua vida com Deus, em seus propósitos, em suas metas, em seus sonhos, em sua família, em sua economia, não importa a área. Amém? É mal de toda a gente, pero infelizmente encontramos muitas vezes dentro do povo de Deus. Le falta la diligência. E este versículo nos está mostrando que Deus recompensa la diligência. Diga comigo, Deus recompensa la diligência. Amém? Ou seja, sem a falta de diligência em buscar a Deus, não vai haver a recompensa. Esta palavra diligência em grego é exeteo e significa, fíjate, procurar celosamente por alguma coisa, com todo o coração, força e poder. Representa a imagem de alguém que busca alguma coisa tão apaixonada e determinadamente que literalmente agota todo su poder en esta búsqueda. Entonces vea que habla de alguien que sabe lo que quiere, que está determinado em encontrar lo que está buscando e não vai parar, não vai cessar esta búsqueda hasta que lo encuentre. Amém? Não habla de uma búsqueda assim nomás, uma búsqueda passageira, eventual, não. Habla de alguém que empenha, que emprega, que dispone de toda a sua força, de todos os recursos para buscar hasta encontrar lo que está buscando. Agora, é simplesmente um hecho, e nós outros não podemos negar, que é uma atitude perezosa e negligente, quantos sabem que não leva nadie a nenhum lugar. Estão de acordo comigo? Que alguém com uma atitude negligente, displicente, distraída, esta pessoa não vai chegar a nenhum lugar. Vá comigo em 1 de Timóteo, capítulo 4. 1 de Timóteo, capítulo 4. Diga engendrados. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, em la nueva versión internacional. ¿Encontraron ahí? Listo, dice así, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sigue. Sé diligente, diga comigo, diligente, en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Queridos, fíjate la riqueza que hay en este lugar. Si no hay progreso en tu vida evidente, aparente, notable, amén, significa que en algún punto de tu vida estás siendo negligente. Amém? Estás dejando de ser diligente. Diligência e negligência são opostos. Pero a palavra acá está dizendo, mira, Deus ha liberado algo para tu vida. Por meio da imposição de manos de los ancianos, del presbitério, a gente percebeu, suas autoridades espirituais, se deram conta de que Deus tinha um chamado com tu vida, Timoteo. Eles perceberam en el Espírito, porque na palavra de Deus, nadie se unge a si mismo. Eu vou dizer outra vez, em la palavra de Deus, nadie se unge a si mismo. Nadie, você não vai encontrar uma referência, e aquele que quis fazer não teve um bom final. Todos aqueles que quiseram usurpar um lugar que não les pertencia, ou quizás les pertencia, pero quiseram nascer fora del tempo, cayeron desta posição.
En la palabra de Dios, nadie se unge a sí mismo. Por lo tanto, el don, el talento, la habilidad que tengas, el llamado que Dios tenga para tu vida, listo, es maravilloso entender, es maravilloso percibir, es maravilloso querer y desear entrar en este lugar, pero ¿cuántos saben que Dios, para todo el propósito de Él, hay un tiempo y hay un modo? E nós outros não podemos perder-nos de vista estes dois elementos tão importantes em nossas vidas. Você está comigo? Então, acá Timoteo havia recebido algo de Deus. Mediante profecia, exercita o dom. Ou seja, há muitas vezes nós outros pensamos, porque Deus é um Deus soberano, recuerda, que Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Já que Ele me lo deu, listo, já não tenho que fazer nada mais, porque Ele já me deu. Agora veja, este versículo nos está dizendo que devemos exercitar o dom que recebimos. Há algo que te compete a ti fazer. Por exemplo, se vos sos chamado e te identificas como maestro da palavra, vos te necessitas exercitar este dom. Vos necessitas ser um estudioso da palavra de Deus, ser um curioso das escrituras, amém? E desmenuzar, ser um lector assíduo da palavra de Deus. Você está comigo? Porque a habilidade que flui do dom do maestro é ensinar a las pessoas, é buscar, queridos, os detalhes, as minúcias, amém? A revelação de lo que está em esto. Então devemos ser comprometidos com o que Deus nos dá. Há pessoas no corpo de Cristo que são chamadas em uma unção profética tremenda, pero que estás haciendo com o dom que Deus te ha dado? Você necessita exercitar este dom. Como? Oração em outras línguas, amém? Meditação na palavra. Te necessitas abrir mão de algumas coisas para que a sensibilidade do Espírito, queridos, fluya de uma forma intensa em tu vida. Então, não basta receber o dom. É necessário exercitar o dom que você ha recebido de parte de Deus. Agora veja, uma vez que este dom está sendo exercitado, basta para aí, não, o versículo continua e diz: sé diligente en estos assuntos. Oh, aleluia. Então, se eu identifico o chamado de Deus, o propósito de Deus para minha vida, não termina aí em saber para que sou chamado. Sabe, uma das coisas que mais vemos, e eu digo isso porque a mim também me ha passado, quando ingressei em Rema, minha expectativa era saber qual era meu chamado. Será que eu sou um maestro? Será que eu sou um pastor? Será que eu sou um apóstolo? Será que eu sou que sei eu? Não queria saber qual era o chamado que Deus tinha para a minha vida. E assim eu he visto muitos alunos, sou diretor desta escola acá junto com Cris, e a primeira coisa, vemos na cara dos alunos acá, e o ambiente proporciona, não, esta búsqueda, este interesse, algo saludável, porque a Bíblia diz que aquele que aspira, aquele que deseja o episcopado ou o ministério, está buscando maldição para sua vida. É assim que diz? Não, está dizendo, buena coisa está desejando. É lícito desejar as coisas de Deus, é lícito desejar descobrir e entrar em seu ministério. É algo maravilhoso, pero não basta solamente descobrir qual é seu chamado. Uma vez que você descubra que te foi revelado o propósito de Deus para tu vida, sepas, estás embaraçado. Estás engendrando algo dentro de tuyo. Por lo tanto, há ácido fólico que tomar, há coisas que tens que deixar de fazer, há visitas periódicas a expertos, a especialistas que você tem que ir a buscar, para poder cuidar, preservar e fazer crescer o que estás engendrando. E no tempo correto, no tempo justo de la madurez de lo que está sendo engendrado, vai dar a luz. Muitas pessoas estão frustradas neste processo porque há rato que parece que não está restando um bebê normal, está restando um bebê de elefante. Um bebê normal são 9 meses, de elefante quase 2 anos. E espiritualmente é assim, o tempo está passando, sei que estou engendrando algo de Deus e nunca veio nascer. Nunca vês nascer porque todavia não madurou. En el dia que empeñes su esfuerzo, su diligencia en estos asuntos, sea ele qual sea. Deus te ha dado uma palavra, uma promessa para ser um grande empresário,
e parece que solamente as coisas estão yendo de mal em pior, queridos, necessitas reflexionar um bocadito. Sabe por quê? Porque Deus não miente. Quantos sabem que Deus não miente? Quantos sabem que Ele é poderoso para ser infinitamente mais allá de lo que pedimos ou pensamos? Então, se Deus te ha dado uma promessa, se alegre com esta promessa, pero passe ao próximo nível. Para de quedar solo alegre, solo contente e dizer, Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra profética, glória a Deus. E o lunes? É maravilhoso receber uma palavra profética el domingo acá, pero a grande responsabilidade a partir de entonces é tuya. Já não é mais do profeta. O profeta nem recuerda de tu cara. Não sabe nem quem sos, nem onde vivis. Ele te ha sembrado algo de parte de Deus, uma semilla cachou em seu coração, testificou em seu espírito, é Deus falando comigo, listo, estou engendrando algo de Deus. Pero a partir de agora, a responsabilidade em nascer com que esto nazca é minha, completamente minha. Diga comigo, completamente minha. Então, acá ele está dizendo, ser diligente em estes assuntos. Entrega-te de lleno. Queridos, é necessário comprometimento para ver as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Não basta vos querer poner um pé achar e o outro, não, melhor me quedo acá por seguridade, ¿viste? Não, entra-te de lleno, entrega-te de lleno a lo que Deus tem para tu vida. Muitas vezes a gente, por la falta de conhecimento do caráter de Deus, tiene medo de orar a Deus, Senhor, haga em mim tu voluntad. Eu tinha medo de fazer esta oração, antes de conhecer o caráter de Deus, porque pensava, vá que eu hago este tipo de oração e Deus me manda para a China. Não achar me van a degollar, ou Deus me manda para Afeganistão, ser um mártir. Pero nós outros temos que entender, queridos, que o centro da vontade de Deus é buena, perfeita e é agradável. Deus jamais te vai mandar para hacer algo, queridos, que su coração não encontre alegria, satisfação e plenitud. Deus jamais te enviará para um lugar simplesmente porque Ele te quer fazer sofrer. Não, Ele não hace esto. Esto não hace parte de seu caráter. Quando Deus te entrega algo, te confia algo, Ele sabe porque sabe que te estás entregando a um lugar, a uma missão, a uma tarefa, a um pueblo que te vai ser feliz. Agora, nós outros não podemos ter um conceito de felicidade romantizado de Hollywood. Quantos sabem disso? Não, Deus me vai ser feliz. Oh, glória a Deus. E não tenho mais circunstâncias contrárias, já não tenho mais adversidade. Os ventos vão começar a soprar sempre a favor. Prepara-te. Porque quando descubras verdadeiramente qual é o centro da vontade de Deus, te vas a encontrar por el caminho com alguns ventos que vão a venir em contra, com algumas tormentas que se vão a levantar. Pero, querido, sepa de algo, que se Ele te ha chamado, que se Ele te ha indicado na palavra, se Ele te ha dito, vamos ao outro lado, não importa a tormenta que se levante, não importa a fúria del viento, as olas del mar, vos vas a chegar ao outro lado. Amém? Solo há que ser diligente. Timoteo havia recebido um dom de Deus, pero agora para seguir progressando, para seguir avançando em lo que Deus tinha para a vida de ele, necessitava diligência. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Versículo 9, melhor dito. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Alguém está sendo bendecido nesta manhã? Diga, engendrados. Oh, aleluia. Eu quero pôr expectativa em seu coração para quando nasca. Porque quando nasca, queridos, vai ser tão maravilhoso. Quando nasca, queridos, vai trazer tanta alegria, tanta satisfação. Você está comigo? Oh, aleluia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Portanto, guarda-te e guarda tu alma com diligência. Diga comigo, com diligência. Para que não te olvides de las coisas que tus ojos han visto, ni se apartem de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
¿Cuántos saben que Dios es un Dios de generaciones? Aleluya. Vea bien acá. Este versículo está hablando tantas riquezas, tantas cosas preciosas que encontramos acá. A primeira coisa, Deus está dizendo, portanto, guarda-te. Ou seja, ponte em guarda. Em guarda. Há que preservar tu vida. Há que cuidar-te a ti mesmo. Você jamais vai poder cuidar a alguém ou a outros se sua vida, em primeiro lugar, não está sendo cuidada. O amor que temos a los hermanos, diz a palavra que deve ser ama a tu prójimo como a ti mesmo. Antes de querer cuidar a outros, devemos poner, queridos, enfoque, atenção em como está nossas vidas. Você está comigo? Portanto, guarda-te. Agora, ele dá uma instrução mais específica, todavia, a este guardar que Deus tem expectativa em nós outros. Ele disse, portanto, guarda-te, amém? E guarda tua alma com diligência. Ou seja, há uma parte de tu vida, de quem sos, de como Deus te hizo, que Ele espera que haja um cuidado, haja uma atenção, todavia, mais grande, que é en el alma. El alma del hombre, queridos, é uma das três partes em las quais Deus nos hizo. Somos um espírito, temos um alma e vivimos em um corpo. Amém? A vezes nós somos muito conscientes del cuerpo e del espírito. Pero Deus te deu um alma. Este alma que Deus te ha dado corresponde a seu intelecto. Amém? Um cristiano deve desarrochar sua vida intelectual. Deve estudar, deve laburar, deve crescer nesta área de sua vida. Não é porque Deus agora chegou a ti que vos fuiste salvo, que vas a quedar um burro o resto de sua vida. Não. Ou te ha conformado com todo o que aprendiste hasta acá, vine a Cristo e listo, acá termina. Não, queridos. Você deve progressar em sua vida intelectual, porque hace parte de lo que tenés. Você está comigo? Sua alma corresponde também ao campo de las voluntades. Las ganas que tenés que hacer está en el campo de sua alma, intelecto. E acá va el tercer punto que más tiene derribado a los hijos de Dios, las emociones. Entonces, quando Moisés, inspirado por el Espírito, está dizendo ao pueblo de Deus, a nós outros, guarda-te e guarda tu alma com diligência. Ou seja, ponga atenção especial ao cuidado com tu alma, ao cuidado com tu vida intelectual, com tus vontades e também com suas emoções. Você está comigo? Põe guarda e atenção especial a esto. Veja, se tens um sonho, uma visão, uma promessa, uma palavra de Deus, listo. É básico, é primordial que você guarde a si mesmo. Pero já que tenho, já que identifiquei, já que sei que estou engendrando algo dentro de meu espírito, eu necessito guardar em especial, já que estou engendrando algo de Deus, guardar minha alma. Guarda tu alma, é o que disse acá. El alma é o campo de batalha que mais o inimigo vai utilizar para venir em contra nós outros. É o campo onde o diabo se sente mais confortável. Ele sabe, queridos, que contra seu espírito ele já não pode mais. Porque a palavra de Deus diz: aquele que se une ao Senhor, um solo espírito é com ele. Seu espírito é perfeito em Cristo Jesus. Em seu espírito está a vida de Deus, a vida zoe de Deus, quem Deus é, seus atributos que ele pudo compartilhar com o homem está em nós outros, dentro de nosso espírito. Você está comigo? É no Espírito que você pode todas as coisas. É no Espírito que nós outros estamos assentados com Cristo em los lugares celestiais, porque meu corpo está acá, pero eu estou acá tocando o cielo, eu estou assentado com Cristo Jesus. Quem está acá? Meu corpo todavia não, meu corpo está acá. Mira, ó, na Avenida Corrientes 636. Pero em espírito há um lugar que Leo está ocupando em los lugares celestiais.
Es un lugar donde el diablo mira para mi vida y mira que yo estoy asentado con Cristo a la diestra de Dios Padre. Él sabe que tengo la autoridad. Él sabe que Cristo Jesús me ha dado su nombre para echar fuera demonios, para imponer manos y las personas serem sanas, para querer establecer la voluntad de Dios acá en esta tierra. Usted está en esto, en el Espíritu. Pero vos tenés un alma que cuidar. Vos tenés emociones en las cuales debes exponer a la palabra de Dios. Usted não pode vivir sua vida cristiana de uma forma exitosa acá, sendo emocional. O grande problema do povo de Deus é querer viver a vida basado em emoções. Então, se me siento bem, hago. Pero no dia que me haga assim, que me despierte assim medio, el dia que parece que nada vai funcionar, que parece que Deus se olvidou de mim, e que esto e que el outro, para de ser emocional. Se vos rendís atenção a lo que suas emoções estão tirando-te para abaixo, listo, aí estás no campo del diablo. É aí onde o diablo te vai descer e te vai confrontar e te vai querer convencer de que não podes. Não podes fazer o que Deus te dijo. Vê que este é o princípio que ele usou com Eva. Deus dijo uma coisa a Adão e ele foi achar e desdijo o que Deus dijo. E aí muitas vezes hoje temos uma palavra de Deus, temos uma promessa de Deus e vem o inimigo de nosso espírito. É assim que a Bíblia lo define? Não, o inimigo de nossa alma. E dizer, não é bem assim que Deus te dijo. Vos pensar que vos vas a ir a las naciones, vos mira de onde viniste, mira de onde saliste, mira tu casa, mira quem sos. O diabo vai tentar decir-te, diminuir-te e dizer, sos um agrandado, que vas a cumprir este grande chamado, que vas a ser este grande empresário, para de ser soberbio. O diabo vai tentar diminuir-te. O diabo vai tentar negar o que Deus te dijo. Pero queridos, en esta mañana sepa algo. Usted está engendrando algo de Deus em tu vida. E é por esto que usted necessita guardar sua alma. Guardar lo que Deus te ha dicho, diablo sucio del infierno. ¿Quién piensa que sos para venir a mí a decir que Dios, mira, el Dios que hizo el universo, el Dios que tiene la tierra en la palma de su mano, el Dios que mide el universo, el Dios que llama cada estrella que hay, cada una por su propio nombre, el Dios que sabe cuántos pelos que hay en su cabeza, en algunos él tiene más trabajo que otros, pero bueno, este es otro cuento, es otra historia, pero sepa que él te tiene. Ele falou coisas a seu respeito. Ele tem pensamentos de paz para ti. Ele te ha criado. Ele estabeleceu propósito para tu vida. Ele te dijo, el dia 6 de março del ano 85, eu vou lançar uma semilla na terra. Eu vou plantar uma semilla na terra para que vá afetar uma nação inteira. E desta nação, outras nações serão afetadas, serão tocadas. Que semilla era esta? É este que eu usava. Querido, eu fui criado em um pueblito assim, com uma mentalidade assim, pero eu sabia que Deus me havia engendrado en el vientre de mi madre e quando estava já, Salmos dice, uma substância todavia informe, pero ele já me havia visto, ele sabia quem era, ele sabia os planos que ele tinha para minha vida e ele me deu. Ele me dio profeta a las naciones, un apóstol para Argentina, sea lo que sea. Dios te dio un médico, Dios te dio un empresario, Dios te dio que no sé lo que Dios te dio, pero algo Dios te hizo. Por lo tanto, guarda su alma. Guarda su alma. Quando o diabo venga dizer, não, vos não vas a chegar, vos não podes fazer isto, que não puedo o quê? Se el Todo-Poderoso habita dentro de mim, não há limite, não há barreira, não há adversidade que pueda impedir lo que Deus te dijo que usted haría, todo lo que Deus dijo que haría, como Deus te viu, como Deus te creou, como Deus te ha planificado, assim será. Eu estou engendrando algo dentro de meu espírito. Queridos, e sepa, vá dar a luz. Vá dar a luz. Vá salir a luz lo que Deus nos ha chamado para ser. Você está comigo? Veja.
Agora, não pense que o diabo vai quedar de braço cruzado em saber que você está tão animado nesta manhã por saber que estás engendrando algo. Ah, não. Aí solamente começa a coisa. ¿Estás seguro que quer que eu siga? Quantos estão seguros que querem que eu siga? O diabo não se vai quedar de braço cruzado, vendo-te todo aí alegre, contente, satisfeito. Ah, Deus está em mim, Ele Todo-Poderoso me ha dado uma palavra, eu estou engendrando, esto é maravilhoso. Sim, pero Ele não se vai quedar de braço cruzado. Mira o que passa, abra comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. A glória de Deus está neste lugar, queridos. Há algo que está sucedendo no reino do Espírito nesta manhã, e se vos te abrís seu coração, Deus vai fazer algo extraordinário em tu vida. Graças por el entusiasmo de alguns. Eu vim a falar aqueles que Deus vai fazer coisas extraordinárias na história de tu vida. Hebreus capítulo 10, versículo 32 diz assim: fíjate lo que está dizendo acá. Dice, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Que é lo que está dizendo acá. Quando eu encontrei isto, querido, eu me quedei, eu digo, Senhor, não, esto é demasiado maravilhoso. Acá está dizendo, traiga a sua memória os dias passados, aqueles dias em los quais, depois de haver sido iluminados. Preste atenção nessa palavra iluminados acá. Não é que em algum momento de tu vida estava aí em seu quarto oscuro, depois de haver quedado dormido, a luz se quedou apagada e alguém vindo e te prendeu a lâmpada e fuiste iluminado. Não. Está falando, queridos, de uma iluminação, de uma revelação divina que vem a tu vida. Algo em el qual vos não estava consciente, que estava adormecido. Quando estava acá domingo passado? Domingo passado eu profetizei acá que há pessoas que nós outros vamos a receber visitações divinas. E estas visitações divinas vão iluminar áreas de sua vida que estavam obscuras, que estavam sem entendimento, sem revelação. Quando você seja iluminado em algo del plano e del propósito de parte de Deus para tu vida, sepa de algo. Há uma responsabilidade que compete agora a nós outros, que é trazer a la memória. Todos os dias de sua vida, o diabo, quando está jugando com tu alma, com tus emoções, dizendo que não podes, que não vas a lograr, você deve tomar uma decisão. Eu vou trazer a la memória aqueles dias em los quais eu fui iluminado, hasta el dia de hoje. Não há diabo del infierno, não há situação em minha vida que me haga olvidar o dia 17 de setembro do ano 2007, de agosto. Não há forma, às 19 horas e 45 minutos eu fui iluminado. Deus falou comigo, saca suas raízes de Brasil, porque te vou plantar em Argentina. Queridos, cada dia que estive acá nesta nação, que circunstâncias se levantaram, que adversidades vieram, que tuve ganas de desistir, eu hacía o que este versículo me decía. Traiga a la memória aqueles dias em los quais fuiste iluminado. Porque sepa de algo, e no dia que seas iluminado, que recibas a revelação, o entendimento de lo que fuiste chamado por Deus e de lo qual Deus puso uma semilla dentro de tu coração que te has hecho engendrar de algo. Lo que Deus te hace iluminar vai engendrar dentro de ti algo. Pero el escritor a los Hebreos está dizendo: recuerda, traiga a la memória aqueles dias en el cual te diste cuenta que Deus engendrou algo dentro tuyo. Pero en el dia que algo tuyo de parte de Deus sea engendrado, venga tu espírito, que usted sea iluminado. Dice, recuerda, trae a la memória los dias passados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimentos. E eu me dei conta que parece, só parece, uma mera coincidência, pero é justo quando mais somos iluminados de parte do plano específico de Deus para nossas vidas, que parece uma loucura como as circunstâncias, as adversidades se levantam em contra aquela palavra que Deus
nos dio. Outro dia eu subi nas redes sociais. Se verdadeiramente has recibido uma palavra, verdadeira palavra do Senhor, se não la hubieras recibido, uma verdadeira palavra do Senhor, o diabo não teria nada para desafiar. Pero se vos estás acá nesta manhã e te sientes desafiado por el sueño de tu vida, por el propósito que Deus te ha dado, por el chamado que Deus te ha confiado, se vos te sentís desafiado, el diabo dizendo-te, não vas a suceder, não vas a lograr, nunca vai ocorrer em tu vida, melhor desistir. Se está sendo desafiado para esto, eu te quero animar nesta manhã e dizer, levanta-te, porque o diabo sabe que verdadeiramente has recebido uma palavra de Deus. Se Deus te ha dado uma palavra, Ele está desafiando esta palavra, Ele está desafiando esta promessa, por lo tanto, todo lo que Ele quer é que vos desista, é que vos tire la toalha, pero não é tempo de tirar a toalha, é tempo de guardar a toalha, é tempo, queridos, de enfocarte, porque agora sabes, o inimigo de minha alma me está resistindo, está dizendo desista, está dizendo pare, porque ele sabe que se vos verdadeiramente te comprometes a diligentemente guardar lo que Deus te ha dicho, los dias de Ele acá nesta tierra empezarão a ter problemas. El diabo sabe que se vos entras en el chamado de Deus para tu vida, es Ele que está em problema. Pero nesta manhã eu vim a falar com homens e mulheres que estão decididos a generar problema no inferno, que estão disponíveis, estão dispostos a dizer, Satanás, não vou a desistir, é melhor que tu retrocedas. A Bíblia diz, someta-se a Deus, resista ao diabo, e é Ele quem vai huir de vós. Não sos vós quem vas a huir do plano de Deus para a sua vida. Não sos vós que vas a desistir. Quem tem que sair de tu vida, de tu casa, de tu sueño, de tu faculdade, de tu família, de tus hijos, é o diabo. Para de ser tão emocional. A dizer, que Deus me chamou, pastor. Pero nada está passando. Nada está sucedendo. Parece que é impossível. Querido, se fora fácil, não seria uma promessa de Deus. Se vos pudieras hacer cumprir esta promessa na força de tu braço, Deus não tinha nada que ver com isto. Pero quanto mais seja difícil, quanto mais te pareça impossível, quanto mais veas que não vas a ocorrer, é Deus que está neste negócio, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é glorificado em nossa debilidade. Em nossa debilidade se manifiesta o poder de Deus para hacernos fuertes. Agora, fíjate acá, duas palavras que te quero chamar a atenção. Ele disse, gran combate de padecimentos. A palavra combate acá, no original é atletis, e hace referência a um deportista comprometido. Não é um deportista como eu no futebol. A última vez que joguei um partido de futebol, a unção de Messi vino sobre mim e hice 7 goles. Imagínate. Pensar que eu hice 7 goles. Devastei, destruí a mis adversários. Agora você imagina, eu saindo deste partido dizendo, viste o deportista que sou. Não sei porque Real Madrid não me viu desperdiciando um talento como este. Não, este não é um deportista comprometido. Porque a última vez que hice 7 goles, há mais de um ano. E nunca mais volvi a jogar o futebol. Joguei no bautismo da igreja. E já não sou um deportista comprometido. Vengamos e convengamos. Por lo menos no futebol não. Em outras coisas, lunes vuelvo a comprometer-me outra vez. Pero o autor está dizendo acá que combates de padecimentos está retratando a alguém que é um deportista comprometido. Alguém, quando és iluminado por la palavra de Deus, guarda isto em tu coração que te vai ajudar muitíssimo. Quando vos sos iluminado por uma palavra de Deus, esto te llevará a um gran combate, a um de los maiores desafios de tu vida. Se vos verdadeiramente estás engendrando algo de Deus, pode ser em seu chamado, pode ser em seu sueño, em sua família, em terminar a faculdade, não sei qual é a coisa que está engendrando em tu coração.
Si verdadeiramente fuiste iluminado, sabes porque sabes que foi para esto que nasciste, prepara-te para um grande combate. Vão a venir combates. Não espere que a coisa vai ser sencilla. De um dia ao outro, listo, entro e já está. Não, há um combate que te espera. Há um combate que está delante tuyo. E eu vim acá de parte de Deus para dizer-te, esto vai passar. É melhor ser sincero delante de la realidade que te espera, que viver ilusionado como se nada fuera passar e quando venga a circunstância, pode dizer, eu não sabia que tu estava cá. Deus te está dizendo claramente, tenés um sonho, tenés uma promessa, tenés algo verdadeiramente de parte minha em tu coração, prepara-te, porque vai venir um combate. E para este combate, vos tenés que ser um deportista comprometido. Vos tenés que entrar de lleno. Vos tenés que verdadeiramente querer vencer. Querer ver este sueño, esta promessa, esta visão cumprida em sua vida. Agora, a segunda palavra que ele habla é padecimientos. En el original é patema. Preste atenção, como nada na palavra de Deus é coincidência. Ele estava falando de Deuteronômio. Guarda-te, guarda a tu alma. Agora, fui iluminado, tenho uma palavra de Deus e devo estar preparado para um combate. Em onde, pastor, vai ser este combate? O combate que te espera, esta palavra padecimentos, patema acá, generalmente hace referência a uma pressão mental, a um sofrimento que afeta a mente. Não se trata de uma enfermidade mental, não é que vas a um hospício, a um loqueiro, estás aí meio... Não se trata de esto. Pero se trata de uma guerra que apunta a sua alma, como um ataque a sua mente. Então, veja, qual é o campo de batalha onde opera o diabo? É em tu mente. Se vos tenés uma promessa, uma palavra, uma visão, se Deus te ha iluminado, prepara-te. Vai venir um combate em onde? Em tu mente, porque é em la mente que o diabo te chama, é em las emoções que o diabo te quer, é neste campo que ele te vai querer rinconear, ele te vai querer atrapar aí. Pero sepa, queridos, vos tenés que ser mais experto, mais sabido, como decimos em português, mais vivo que o diabo. Quando o diabo te invita, venga para o alma, venga para as emoções, não vas a poder, não vas a lograr. Vos tenés que ser distinto, vos tenés que subir a los lugares altos, a los lugares em Cristo e dizer, Satanás, venga a ver de acá lo que Deus tem prometido para minha vida. Eu sim vou a lograr, eu sim vou a poder, eu estou comprometido com o que Deus me ha dado, eu puedo todas as coisas em aquele que me ha fortalecido. E é aí, em seu espírito, que vas a decir e vas a imponer-se delante do inimigo de tu alma. 1 Coríntios capítulo 16, o grupo de alabança pode vir. E eu vou terminar com isto. E não é charla de predicador. Vai ser a última coisa, por lo menos o último versículo, que vou ler. 1 Coríntios 16, versículo 9. Fíjate lo que dice a palavra. Pablo hablando. Me impressiona a vida e o chamado do apóstolo Pablo. Um tipo que se meteu de lleno em lo que Deus lhe havia dado. Você está comigo? Eu percebo em meu coração uma nota em meu espírito que Deus está chamando pessoas nesta manhã para entrar de lleno. Que já não é mais tempo de saber, vou ou não vou, vou ou não vou, quero ou não quero. Se constantemente em sua linguagem, em sua forma de falar, desistir é uma opção, vos não estás comprometido todavia com o que Deus te ha chamado. Porque aqueles que foram chamados por Deus, desistir nunca deve ser encontrado em seu vocabulário. Por lo tanto, eu jamais vou desistir de meu matrimônio, jamais vou desistir de meu chamado, jamais vou desistir de lo que Deus ha chamado-me para ser. Eu jamais vou desistir de uma promessa que Ele me hizo. Não importa enquanto tão forte, tão opulento, tão grandioso seja o combate que estou. Há pessoas acá que hoje, agora, estão em um grande combate. O diabo dizendo-te, foi todo um cuento. A promessa que Deus te hizo, não vai suceder. Pode ser que seja para outro, pode ser que seja para o pastor, pode ser que seja para fulano de tal, pero para vós, miraste a macana que te mandaste, miraste as malas decisões que hiciste.
Mejor desistir, che. Te vai quedar mais lindo. Reconocer, ser humilde. Mira como o diabo é sucio. É melhor reconhecer que hiciste mal. E listo, já está. Pero nesta manhã eu te vou dizer uma coisa. Deus todavia ressuscita sueños. Todavia Ele tem poder para hacer cumprir em tu vida o que Ele te ha prometido. Lo único que Ele pide de mim e de ti é: não desista. E se vos não desiste, verás a glória de Deus em manifestação em sua vida. Eu te vou dizer uma coisa: Deus não te ha chamado para desistir. Vos estás engendrando. Desistir é abortar o que está sendo engendrado. E sabe, eu não quero ser um assassino, porque não há outra palavra. Um assassino de los planos e propósitos de Deus para minha vida. Não, eu quero dar a luz lo que Deus me ha confiado. Pablo decía acá neste versículo, 1 Coríntios 16, versículo 9: porque se me ha abierto uma gran puerta e eficaz. Oh, aleluia. ¿Cuántos le gusta puerta abierta? Deus abre puertas. ¿Usted sabe de esto? En Apocalipsis dice que la puerta que Él abre, nadie la cierra. Pero también la puerta que Ele cierra, nadie la abre. Eu não quero entrar por uma porta que Deus não me tiene aberta. Pero la puerta que Ele me tiene aberta, querido, eu vou com todo. Eu vou acelerar com todo. Eu vou entrar por esta puerta. Pero sepa de algo. Mira lo que está nesta puerta. Pablo decía: se me ha abierto puerta grande e eficaz. Com todo, e muitos são os adversários. Se há adversários em sua puerta, se há circunstâncias que te estão impedindo de entrar em lo que Deus te ha prometido, não desista, não pare, não retroceda. Não, a porta é tuya, foi Deus quem te la abriu. E se há adversário, eles vão ter que cair por terra. Deus disse ao povo de Israel: entra em la tierra prometida. Quando eles saíram de achar de Egipto, havia um mar. E Moisés olhou para Deus: Senhor, há um mar. Deus não sabia que havia um mar? Você pensa que Deus não tem senso de localização? Foi Ele que criou. Foi Ele mesmo que pôs o mar rojo onde tinha que estar. E Moisés disse: Deus, não, o tema não está com Deus. Delante da promessa que Deus tem para tu vida, é tua responsabilidade avançar. Deus disse: Moisés, dile al pueblo que marche, Moisés, que avance, que siga, Moisés. E Deus te está dizendo hoje, nesta manhã: siga. El mar se vai abrir e vai passar com os pés em seco. Oh, nem barro, nem lama Tiago tinha. Foi com o pé seco. Com os pés secos. Vas a passar se não desiste. Então não mire para os adversários. Su Deus é mais grande que seus adversários. Ele sabe que estão a achar. Pero sabe o que vai passar? A nossos adversários vamos a devorar como pão. A mim me encanta este versículo que diz que vamos a devorar os adversários como pão, porque me recuerda minha adolescência. Quando a la manhã, para sair a jogar, eu era fanático por jogar. Jogava de las 5 da manhã hasta el meio-dia. Vôlei, basquete, natação, ping-pong, handball, todo o que você pensa. Queria encontrar-me, vá ao clube. Eu era tão fanático que com os 12 anos agarrava a moto de meu pai. Já sei que não pode, pero no interior, na província, se pode todo. Misericórdia. Era tempo que eu não tinha revelação, amém? Salia bocinando na casa de cada um de meus companheiros. Pam, pam, despertava e ia para a casa do outro, porque queria jogar. Os tipos eram vagos, queriam dormir. E eu queria jogar. Você está comigo? Não pare. Não desista de lo que Deus tem para tu vida. Eu quero que você se ponga de pé nesta manhã. E nós outros vamos orar. Porque se vós viniste acá pensando em desistir e necessitando receber forças renovadas, esta é sua manhã. É como vós ir a obstetra, porque acompanhei minha esposa. Fui a cada uma delas consultas que ella tinha. E a vezes sentia uma moléstia, um dolor, uma cosita,
E ella iba, doutor, ¿está todo bien? Y él dice, tranquila, ¿está todo bien? No, doctor, pero tranquilo y todo bien, vamos a hacer una ecografía. En esta mañana algunas personas van a hacer una ecografía. Porque del lado de afuera, el diablo te está diciendo, algo pasa mal. Pero usted necesita mirar para lo que está dentro. Aleluya. Dios hoy quiere mostrar la imagen de lo que está adentro. Lo que está adentro está más vivo que nunca. Lo que está adentro está creciendo. Lo que está adentro está saludable. Esto estoy hablando de las promesas de Dios para su vida. Si vos chegaste acá desanimado, afligido, el diablo diciéndote que não vas a lograr, que não vas a poder, eu quero que salgas de su lugar e venga e dê passo acá adelante. E vengas a mirar por dentro, en el Espírito, a ecografia da promessa de Deus para a sua vida. Sé ousado e venga acá adelante. Eu vou orar por tu vida. Um ao lado do outro, os diáconos me ajudam. Ah, Senhor. Ei. Sorrana manachere de caralabrana manasara labrana manachere de caralabrana manasu. Orana manachara la caralabrana manachere de caralabrana manache. Orana manachere de caralabraba babaharana manachere de caralabrana manasse. Oh, aleluia, aleluia. Oh, la unción já está operando agora mesmo. Eu vou a tocar em alguns de vocês, pero nem se trata de mim, se trata de sua atitude, de sair de seu lugar e venir acá e vas a ser tocado por la presença de Deus. Deus te vai mostrar que todo está bem, que todo está intacto, que todo está fluindo bem dentro tuyo, dentro de su espírito. E se os ataques estavam vindo de afuera, o diabo dizendo-te, não vas a lograr, não vas a poder, não vas a conseguir, é melhor abortar. Não, vas a sair com uma foto 4D, nem sei mais qual é a ecografia que se hace hoje, 4D me parece, que mostra a carita de lo que está sendo engendrado dentro del vientre. Deus está dizendo, ponga sua mirada em mim nesta manhã. Ponga sua mirada em lo que te he prometido dia, porque não sou homem para mentir, ni sou hijo de homem para arrepentir-me de lo que te he dicho. Eu permaneço sendo fiel e em tu vida vá a cumprir lo que te he prometido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba refresco del cielo sobre la visión que Él tiene para su vida. El Dios que te prometió es fiel para cumplir. Está todo en orden. Reciba renuevo del cielo. Oh, reciba renuevo del cielo. Vas a salir de acá en esta mañana una nueva mujer. Una nueva mujer. Una nueva mujer com forças renovadas para continuar avante e crescendo en el plan e en el propósito que tenho para tu vida. Não desista, não desista, não desista, não desista. Oh, rana cabrana manachere de caralabrana manacere de caralabrama. Todo lo que he prometido, todo lo que he hablado, permanece de pie e se cumprirá. En el nombre de Jesús, fuerzas y visión renovada, renovada, fuerza y visión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es un nuevo tiempo para tu vida. Es un nuevo tiempo. Ah, es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo. En lugar de vergüenza, le daré dupla honra en el nombre de Jesús. Orana caralabrana manachere de caralabrama mamaha. Ere de cara Dios resucita sueños. Cumprirá. Se cumprirá cada una de las palabras en tu vida, se cumprirá. No desista ni retroceda. Se cumprirá. Se cumprirá. Se cumprirá. Se cumprirá. Oh, en estos días los voy a visitar.
les voy a iluminar sobre el plan y el propósito que tengo a la vida. Se cumplirá. Fuerzas renovadas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, se cumplirá, 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 se cumplirá. Oh, no me olvido de ti. Te tengo en las palmas de mis manos. Descansa, 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 descansa. Oh, te doy gracias, Señor, por el llamado, por el don, activándose. Se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá. Oh, aleluya. Levante sus manos ahí donde estás y decile: así peleo mis batallas. Você pode rendir graças ao Senhor nesta manhã e decirle a Ele: Senhor, eu fui iluminado, eu fui iluminado. Oh, aleluia. Aunque sea, vamos, vamos. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado Oh, aleluya. por ti. Gracias, Señor. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que Gracias, estoy rodeado por ti. Así peleo mis Aleluya. batallas. Gracias, así Señor. peleo mis batallas. Gracias, Padre. Así peleo Aleluya. mis batallas. Dios es bueno. Así es. Aleluia. Você pode sentar aí em seu lugar. Oh, aleluia. O Espírito de Deus se está movendo neste lugar, em tu vida, em tu coração. Me gostaria que pudieras cerrar seus olhos neste momento. Eu não creio que viniste a este lugar por uma mera coincidência, simplesmente para passar um rato, porque alguém te invitou. Não. A Bíblia diz que todos nossos dias por Deus foram escritos e determinados como tendria que ser cada um deles. E Deus já havia visto o dia de hoje. Ele já havia visto sua vida e os planos que Ele tinha para ti. Então, se chegaste a este lugar, porque uma palavra é a forma como Deus trabalha. Uma palavra é uma semilla e quando cai em la tierra del coração de uma pessoa, tem poder para produzir o fruto que está contenido dentro de aquela semilla. E sabe, a palavra de Deus foi lançada a tu vida nesta manhã. E chegaste a esse lugar. Eu te quero fazer uma consulta, uma pergunta, pero muito especial. Você sabe que Deus te ama e Ele tem planos de paz para tu vida? Sabe que Ele te conhece e Ele sabe o que Ele mesmo ha determinado para ti. Pero de nada sirve Deus haver pensado todo, haver planificado todo para ti, sin que vos, que es la tierra, reciba esta semilla de lo que Ele tiene preparado para tu vida. Por lo tanto, a primeira forma ou a primeira maneira em la qual vos vas a poder engendrar o plano e o propósito que Deus tem para ti, é se vos permites com que esta semilla seja plantada em tu vida, em tu coração. Estou falando de receber dentro tuyo a palavra de Deus. Aquele que en el princípio estava com Deus, que era Deus, pero se hizo carne
e habitou entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Estoy hablando de Jesucristo. Él era el único Hijo de Dios, pero Él decidió dejar su gloria, venir a esta tierra, asumir la forma de un hombre, para morir en nuestro lugar, para sufrir nuestros pecados, sufrir nuestro dolor. Y Él lo hizo por amor a mí y a ti. Él subió en una cruz, y cuando Él estaba allá, no fueron sus propios pecados que lo llevaron allí, sino fueron los míos y los tuyos. Porque pecamos, estávamos apartados de la presencia de Dios. Y era necesario que un inocente muriera en nuestro lugar, asumiera nuestra culpa. Y este inocente fue Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema del mundo, de la humanidad, es el pecado que nos aparta de la presencia de Dios. Pero Jesucristo vino y Él se entregó. La Biblia dice que todos aquellos que creen en Él no van a perecer, pero recibirán vida eterna. Y te quiero preguntar, si hoy fuera el último día de su vida acá en esta tierra, en este mundo, ¿usted sabe para dónde vas? ¿Sabe en dónde vas a estar en toda su eternidad? Puede ser que su respuesta sea como la mía fue un día: ojalá que me vaya al cielo. Pero yo tenía miedo de la muerte, yo no tenía certeza ni convicción de lo que me iba a pasar. Pero quando descobri que Jesucristo levou a culpa em meu lugar e que se eu crescera em Ele como Senhor e Salvador de minha vida, entregando a Ele meu coração, eu seria salvo. Então esta incerteza e esta inseguridade se terminou. E este é o dia de la oportunidade para tu vida. Com todos os olhos cerrados en este lugar, te quero fazer esta consulta, esta pergunta. Se vos necessitas e desea recibir em tu coração a certeza e a segurança sobre sua vida eterna e sobre sua salvação, se é contigo que estou falando, não te estou chamando para uma igreja, nem para um cambio de religião, porque nem igreja nem religião resuelve nada. O único que pode fazer e tem poder para transformar nosso interior é Jesucristo, o Hijo de Deus. Se queres ter uma relação personal com Ele, recibir certeza de sua vida eterna e de sua salvação, com todos os olhos cerrados, simplesmente levante uma de suas manos e eu quero orar por ti. Há alguém acá nesta manhã que necessita tomar esta decisão, necessita entregar seu coração? Se queres hacerlo, levante sua mano e eu vou orar por tu vida. Há alguém acá que entende o que te estou falando e vos não queres sair deste lugar de la mesma forma como ingressaste, pero queres entregar e assumir: Jesucristo, eu necessito de ti. Há alguém acá? Todos salvos? Você sabe que podem abrir os olhos. Eu vou terminar com isto. Um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus foi quando ele estava na cruz. E ele estava na cruz não solo, ele estava com 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um de aqueles ladrões, burlando-se de ele, dijo: "Si tu eres el Hijo de Deus, bájate de aí, baja nós outros contigo, e entonces creeré que tu eres el Hijo de Deus." Um de los ladrones, el outro dijo: "Nós outros somos dignos de estar acá", pero ele nada hizo. E ele falou com Jesus dizendo: "Maestro, recuérdate de mim quando entrares em tu reino." Aquele homem viveu toda a sua vida em uma vida de pecado. Era um ladrão condenado à morte e merecia, pero no último momento de sua vida, ele reconheceu a Jesucristo. E sabe, quando ele hizo isto, ele dijo: "Jesus, recuérdate de mim quando entrares em tu reino." Qual foi a resposta de Jesus? Muito bem, te arrepentiste, agora te vou a dar uma oportunidade para que vuelva allá e viva uma vida distinta. Foi isto? Não. ¿Sabe por quê? Porque a salvação não é por obras. A salvação é por la gracia de Deus. É um favor que não merecíamos. Por lo tanto, vos não deves pensar: en el dia que eu cambie, en el dia que eu esteja preparado, eu tomo essa decisão. Literalmente, hoje poderia ser a última oportunidade de tu vida. É por isso que a palavra de Deus diz que é hoje o dia de la salvação. Por la última vez, depois de entender isto, de saber que não é por tu obra, sino por la gracia de Deus, que é um favor que não merecíamos, queres receber a Jesucristo, levante sua mano, eu quero orar por ti. Há alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Se já tomaste esta decisão,
pero no fuiste lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas todavía. No recibiste el poder de Dios, pero querés hacerlo hoy. Yo también quiero orar por ti. Tenemos consejeros preparados que van a estar ministrando para tu vida. ¿Alguien que necesita ser lleno del Espíritu Santo? ¿Todos llenos? Glória a Deus. Alguém que entrou acá com algum síntoma, alguma enfermidade, pero quer receber o poder de Deus, queremos orar por ti também. Há alguém? Glória a Deus. Póngase de pé em seu lugar. Aleluia. Creemos em Deus que sana. Amém. Eu necessito pessoas que creem em la sanidade divina. Levante-se de seu lugar e imponga as mãos sobre estas pessoas e vamos liberar o poder de Deus sobre a vida destes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Padre, no nome de Jesus, como a autoridade que o Senhor nos ha dado, nos levantamos contra todo síntoma e contra toda enfermidade no corpo de nossos irmãos e declaramos agora: sejam sanos por el poder de Deus, de lo mais alto de la cabeça hasta la planta de sus pies. Recibam agora el poder curador de Deus en el nombre de Jesús. Liberamos vida en el nombre de Jesús. Amém e amém. Diga comigo: está hecho. Glória a Deus. Deus é bueno. Antes de terminar e de invitar a nossos visitantes de primeira vez a passar a nossa sala VIP, eu queria recordar algo muito importante que vamos a ter nesta semana. Duas coisas, três em realidade, muito importantes. A primeira começa miércoles. Miércoles é um dos cultos mais importantes deste ano hasta agora. Amém? Vos não vas a poder perder este culto de miércoles, culto de membresia. Para quem é este culto? Para todos aqueles que se identificam de que Verbo de Vida é sua igreja. Não importa se já existe discipulado ou não, se sos membro efetivo ou não, pero queres hacerlo, queres descobrir um pouco mais de como somos, de lo que creemos, este culto vai ser especial. Deus nos ha dado uma visão para este ano, ano de relevância, e les quero mostrar efetivamente como vamos a chegar a cumprir esta visão que Deus nos ha dado. Há metas, há sonhos, há coisas que estão hirviendo, que foram engendradas por Deus em meu espírito e meu coração, e eu quero mostrar a vocês a ecografia. Amém? Eu quero mostrar a vocês, compartilhar com vocês o que vamos a vivenciar neste novo ano de 2023. Amém? Deus vai liberar dentro de pouquíssimos dias algo, queridos, que te vai deixar com a boca nele piso, la pera en el piso. Hay algo que está restando que usted va a... No puede ser que Dios hizo esto. Él ya está haciendo, ya está trabajando y usted no va a poder quedar afuera. Amén. Va a venir algo extraordinario. Miércoles vamos a empezar. Esto que estoy hablando no voy a poder decir miércoles todavía. Amén. Pero vamos a orar por esto. Amém? Vamos a engendrar esto e dentro de muito pouco tempo vamos a revelar. Amém? Pero viene algo que vai cambiar a história de nossa igreja acá. Amém? El dia jueves, dia 2, todos aqueles que já foram graduados de Rema, então vamos a ter uma reunião para os novos monitores, os viejos e os novos. Se queres servir em Rema, queres ser um monitor, tenés um dia da semana, ou martes ou jueves, que puedas venir para sembrar en la vida de personas, de los nuevos alumnos, ser un monitor. Este jueves a las 20 horas será nuestra reunión de entrenamiento. ¿Quién puede venir? Todo aquel que já foi graduado de Rema, de qualquer um dos anos, amém? Acá em Brasil, em Japão, donde seja, se sos graduado, tenés que venir, vai ser de bendição, amém? E qual era a outra coisa? Domingo arranca nosso discipulado, amém? Então vai venir miércoles, te vou dar detalhes, vas a entender como funciona. Domingo, 1 hora antes, los nuevos, los que nunca hicieron discipulado, chegou sua vez, chegou seu momento e vai ser um tempo precioso. La conferência de oração, domingo que vem, eu vou predicar algo que te vai... Eu não falei neste culto, mas vou dar um spoiler acá. Recuerda que eu arranquei a prédica perguntando quanto vos estás comprometido com tu futuro. Uma das coisas, ácido fólico, outras coisas que os médicos passam, además de estar gestando, en el espírito, queridos, vos tenés que orar por lo que está sendo engendrado dentro de tu coração. Eu te vou dizer uma coisa, nós outros, há estes dois predicadores que vão a venir, para que tenham uma ideia,
de como Deus está moviendo o coração de pessoas para poder ajudarte a engendrar e dar à luz o que Ele tem para tu vida. Queridos, estes dois predicadores estão pagando suas passagens, vão a pagar sua hospedagem acá, porque estes estão interessados com o que Deus tem para liberar para tu vida. Eu te vou dizer uma coisa, 3.000 pesos, se é um impedimento para hacerte uma inscrição, isto me demonstra a mim que não está ni fu ni fa para o que Deus tem para tu vida. De nada te sirve venir receber a oração, animar-se com a palavra, chorar acá, se vos não tomas atitudes que correspondam em ações com o que verdadeiramente estás crescendo. Então eu vou dizer uma coisa, há coisas que são liberadas em um ambiente de oração. A vezes, se for a conferência profética, as inscrições já estavam terminadas. Pero vos não tenéis ideia do ambiente profético que vai ser liberado neste lugar. Do ambiente de poder que Deus vai manifestar nestes dias. Te vou dar um testemunho. Isto não estava programado. Nós outros, quando entramos nesse lugar, que eu barrei estas escaleiras, nem era esta, era outra que estava cá, que está tapada. Quando barrei por las escaleras, Deus me dijo, este lugar é tuyo. Quando eu mirei para a ficha e quanto pedia, eu dizia, isto é impossível. Pero sabe que isto foi um viernes que eu vi, e estávamos neste viernes arrancando a la noite uma conferência profética. Sábado a la manhã, a ministra, por uma direção de Deus, começou a orar, guiada por el Espírito, não sabia nada de lo que estava passando, começou a orar, derribando paredes. Quem estava nesta conferência? Quem recuerda? E esta assim uma coisa que parecia loucura, porque o profético parece loucura a vezes. Em oração nos movemos haciendo coisas que parecem ser loucas. E esta empurre as paredes, derribemos as paredes e começamos a orar. Queridos, naquela mesma manhã, um dia antes, eu vim a mirar este lugar. El sábado, a la manhã, el abogado del dueño de este lugar foi a tocar a porta da igreja em Esmeralda, onde estávamos, e el homem me chamou e me dijo, eu não sei por quê, nem sei como, pero el dueño quiere, ele não vai, ele quer alquilar para vocês. Quanto vos está disposto a pagar? Não, eu pensei que você ia ser fiesta. Não podíamos pagar este lugar, por lo que eles estavam pedindo, pero la oração, queridos, moveu as circunstâncias, derribou os adversários. Então eu te vou dizer uma coisa, se verdadeiramente está comprometido com seu futuro, vos tenés que actuar correspondente a esto. Então, lo que tengas, não importa lo que tengas, salga de este lugar, busque a Katy que está acá, nem tenés que estar com esta câmera mais, dá a pastor Gui a outra pessoa, porque vos tenés que ir achar e vos não podés sair deste lugar sem hacer tu inscrição. Pastor, eu não traje o dinheiro, haga por fé, ponga seu nome e achar. Vou a romper os protocolos acá, ok? Vas a dar seu nome e achar. Eu quero ver hoje aqueles que verdadeiramente estão comprometidos com seu futuro. Pastor, eu não tenho plata. Vá venir. 3.000 pesos é nada. É nada para o que Deus tem para ser para tu vida. Você está comigo? Salga deste lugar e vá a hacer sua inscrição. E queridos, prepara-te, porque viene algo tão grande. Eu queria ser uma vigília agora, porque eu estou tão animado com o que vai venir. Eu estou tão animado com o que vai venir, que você tem que preparar-se. Amém? Aleluia. Os visitantes de primeira vez, onde estão vocês?